Atos capítulo 1, a partir do versículo 1 ao versículo de número 11. Exortações do Senhor Jesus Cristo a respeito do retorno do Salvador. Essas palavras de Lucas pelo Espírito. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samária e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste vir. Bem, nós queremos meditar nesta manhã sobre o retorno do Senhor Jesus Cristo a este mundo. Em várias ocasiões anteriores, nós consideramos muitos textos da palavra de Deus a respeito daquele grandioso dia no final dos tempos, quando o Salvador voltará. Grande evento no horizonte da história da humanidade, no horizonte da história do universo, é o retorno do Senhor Jesus Cristo, Salvador, a este mundo. A grande esperança, a grande antecipação de todo verdadeiro crente em Jesus Cristo é a volta de nosso querido Senhor e Salvador Jesus Cristo. O seu retorno será o cumprimento de muitas coisas. Naquele grande dia, quando o Senhor entrar novamente no tempo e no espaço, será o cumprimento de todas as suas promessas a respeito da história presente, de retornar, de reunir o seu povo, todo o seu povo na eternidade, de vir com seus anjos, de retornar aqui com seu povo que se encontra na glória eterna, e nós subiremos com ele. Será aquele grande momento em que toda a humanidade se encontrará pela primeira vez diante do Senhor Jesus Cristo, juiz de toda a terra. Será a conclusão da história deste mundo presente, será o julgamento de todas as nações, será a condenação final de Satanás, de seus anjos, será o momento em que a era eterna terá o seu início, e um novo céu, uma nova terra será criado pelo Senhor Jesus Cristo para o seu povo. Oh, queridos amigos, há na Bíblia um número de termos, um número de palavras que descrevem essa segunda vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo. São termos muito específicos, que falam sobre o modo, a maneira da vinda do Senhor Jesus Cristo, quando nós o veremos visivelmente entrando nos ares para dentro deste mundo. Nós temos a palavra Apocalipse, a revelação do Senhor Jesus Cristo. Ele se revelará. São coisas que falam sobre esta revelação final também. A palavra Epifania ou Epifânia, uma referência às aparições e à aparição final presente do Senhor Jesus Cristo neste mundo. Nós temos aquela grande palavra parousia, presença do Senhor, quando Ele estará presente em pessoa aqui neste mundo mais uma vez. A Bíblia fala sobre o dia de Deus, o dia do Senhor, o dia do Senhor Jesus Cristo e aquele grande dia. Quantos termos que apontam para um ponto de fuga na história, no horizonte, para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos pensar sobre a história como que se dirigindo velozmente agora, nessas últimas páginas do final, em direção a este ponto culminante que é o retorno do Senhor Jesus Cristo. A volta do Salvador traz a conclusão de todas as coisas e inaugura a era eterna. Todos esses termos mencionados apontam então para um dia no calendário, tempo e no espaço,
Uma hora e um momento quando o Senhor Jesus Cristo voltará aqui para cumprir a sua promessa, voltando mais uma única vez, uma última vez a este mundo. E este ensino da palavra de Deus é muito claro, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo não voltará 2, 3, 4 vezes, mas Ele voltará uma única vez, e com esta vinda do Senhor, então será o fim para a história desta humanidade presente e o início da era eterna. Bem, o que a Bíblia ensina então sobre a maneira como o Senhor Jesus Cristo voltará? É isso que nós queremos considerar. Bem, deixe-me tentar levantar alguns aspectos bíblicos aqui nesta ocasião. A Bíblia ensina que a vinda do Senhor Jesus Cristo será primeiramente uma vinda pessoal. Ele virá pessoalmente, em pessoa, será Ele que virá. Ele não enviará um anjo a representá-lo, Ele não enviará um profeta a representá-lo, Ele virá pessoalmente. Mas você sabe, talvez, que alguns líderes, alguns grupos religiosos têm ensinado que o Senhor Jesus virá, mas não pessoalmente, que Ele virá em termos de sua influência sobre este mundo. Embora Ele tenha sido crucificado em pessoa, corporalmente enterrado e ressuscitado, alguns têm ensinado que Ele voltará, na verdade não em pessoa, mas voltará através de sua influência sobre este mundo. E Ele tem influenciado o mundo, Ele criou a igreja, Ele influencia a vida da igreja, e assim Ele influenciará até o final o mundo através da igreja, mas Ele não voltará, é o que dizem alguns. Mas quando qualquer pessoa lê a palavra de Deus no Novo Testamento, sem essa influência de especulações humanas, atendo-se aos textos da palavra de Deus, você perceberá com toda clareza que a palavra de Deus fala sobre um retorno pessoal do Senhor Jesus Cristo a este mundo, não é verdade? Não apenas como uma influência direta através da igreja ou de alguma outra maneira, Ele virá em pessoa, Ele próprio, aquele mesmo Senhor que subiu ao céu. Veja esse texto diante de nós, versículo de número 11, os quais lhe disseram, aqueles anjos, dizendo aos discípulos: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, observe agora, Ele há de vir assim como para o céu o viste subir. Como foi que eles viram o Senhor Jesus Cristo subir? Em pessoa. Aquele mesmo Salvador, fisicamente, o seu corpo subindo às nuvens e desaparecendo, entrando no céu. Assim como o viste subir, Ele voltará daquela maneira também, em pessoa, naquele corpo glorificado, com as mesmas características, com aquelas marcas do seu amor e misericórdia pelo seu povo. Assim Ele voltará. Há uma outra passagem também em Filipenses capítulo 3, versículo de número 20, que afirma esse ponto. Mas a nossa cidade está nos céus, diz Paulo, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E essa é a primeira característica da volta do Salvador a este mundo. Será Ele, em pessoa, em seu corpo, que voltará a este mundo, assim como Ele subiu. Outras pessoas, outros grupos têm ensinado que o Senhor Jesus Cristo não virá Ele mesmo, mas que alguém virá como um segundo Cristo. Você já deve ter ouvido falar a respeito da igreja da unificação, né? O monismo, não o mormonismo, mas o monismo, uma igreja coreana muito grande, que tem uma influência mundial. Aquele líder, fundador daquele grupo religioso, Sun Myung Moon, sul-coreano, ele considera-se o segundo Cristo. E segundo o ensino dele e de muitos outros grupos, Jesus Cristo Salvador, Ele deveria nascer novamente neste mundo, Ele deveria viver, ensinar outra vez neste mundo, casar-se e pela sua presença aqui como um segundo Cristo, influenciar a humanidade, unindo todas as religiões em uma religião só, para que então chegasse o final. E há muitos grupos como esses ensinando o nascimento do Senhor Jesus Cristo neste mundo. Mas, queridos amigos, a palavra de Deus nos diz e nos adverte contra isso. Em Mateus capítulo de número 24, versículo de número 5, nós lemos aquelas palavras famosas do Senhor Jesus, advertindo a sua igreja a respeito de falsos cristos. Ele diz: porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E é o que nós vemos em nossos dias. Quantas pessoas enganadas, imaginando que o Salvador está aqui, quantos Cristos e Henricristos têm nascido ao longo deste século XX, se espalham pela Ásia, pela África, pela América do Sul, e aqui está o Senhor Jesus Cristo predizendo estas coisas, e é o que nós vemos se cumprindo,
que muitos afirmarão ser o Cristo e enganarão não poucas pessoas, mas multidões. E quantas pessoas, milhares, milhões de pessoas têm seguido falsos cristos ao longo da história. Mas a palavra de Deus é clara: Ele voltará, assim como vistes subir para o céu, Ele virá. Ele não descerá neste mundo, Ele não pisará na terra, Ele não andará aqui pregando e falando. Ele virá nos céus, descerá com as nuvens os seus anjos e toda a igreja que se encontra agora reunida com o Senhor, e nós, salvos em Jesus Cristo, subiremos para encontrá-lo nos ares. Ele não pisará neste mundo novamente. Ele cumpriu a sua missão e nós o encontraremos nos ares. Esse é o ensino da palavra de Deus. E essa é a primeira coisa que nós aprendemos sobre o retorno do Senhor Jesus Cristo. Será uma vinda pessoal. Ele próprio virá a este mundo. Mas a segunda coisa que nós aprendemos na palavra de Deus, somos informados, é que a sua volta será um retorno físico. Ele não retornará em espírito, assim por dizer, mas pessoalmente, com aquele corpo glorificado, como um ser humano, tomando a sua natureza humana, a mesma natureza que ele tomou no ventre de Maria. Ele retornará em sua glória, como Deus homem. Ele voltará no mesmo corpo. Alguns grupos religiosos também têm ensinado que a vinda do Senhor, ela não será uma vinda física. Muitos têm dito que o Senhor não retornará, na verdade, a este mundo, mas que Ele retorna na vida de cada pessoa, na morte. Na morte o Senhor retorna para nós. É isso que muitos têm ensinado, mas isso não é bíblico, queridos irmãos. Na morte, se somos salvos, se passamos da morte para a vida, nós subiremos e encontraremos com o Senhor. Mas o ensino da palavra de Deus é que no final dos tempos, naquele dia em que Ele determinou terminar a história humana aqui deste lado do céu, Ele voltará pessoalmente, fisicamente, e nós, seus discípulos, o veremos. Esse é o ensino da palavra de Deus. Outros têm dito que o Senhor Jesus Cristo, Ele já veio pelo seu Espírito no dia de Pentecostes, mas que Ele não voltará em pessoa. Outros têm dito que Ele voltou em pessoa na destruição de Jerusalém, mas esse também não é um ensino bíblico. Nós sabemos que a sua influência, a sua presença, sim, pelo seu poder, naquele momento de julgamento sobre aquela cidade, conforme predisse a palavra de Deus, mas Ele certamente voltará em pessoa. A Bíblia diz, e por muitos textos, que assim será. Atos capítulo 11, observe aqui: assim como para o céu o vistes subir. Hebreus capítulo 9, observe o versículo de número 28 também. Estamos considerando alguns textos. Hebreus capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam pela salvação. Ele fala sobre aquele Cristo histórico, real, que levou em seu corpo real, físico, na cruz do Calvário, os nossos pecados, expiou. Ele mesmo, Ele aparecerá, um termo escolhido, não é? Não apenas virá, mas Ele será visto. Sua aparência, sua pessoa, Ele voltará fisicamente. E nós aprendemos algo mais aqui, que o seu retorno será um retorno visível, assim como o vistes subir, em nosso texto do capítulo 1, versículo 11, assim como o vistes subir, nós o veremos descendo sobre as nuvens. Bem, há pessoas que têm ensinado, e esse é um ensino já mais popular em nossos dias, que o ensino do Senhor, a vinda do Senhor Jesus Cristo, o seu retorno, não será um retorno visível, mas um retorno oculto, invisível. Este é o ensino do fundador dos Testemunhos de Jeová, dos Russelitas, que tem ensinado que o Senhor Jesus Cristo voltou invisivelmente no ano de 1914. Há outros grupos, não é, adventistas, que têm ensinado o advento do Senhor Jesus Cristo invisível ao longo de vários anos. Já marcaram várias datas para o seu retorno invisível a este mundo. Mas a Bíblia diz com toda clareza, veja Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que Ele virá e todo olho o verá. Eis que vem com as nuvens, conforme Lucas nos informa ali em Atos capítulo 1, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim e amém. Todo olho verá. Todo olho verá. Ele voltará, nos diz a palavra de Deus, ao toque da trombeta. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 6, nós lemos essas palavras também do apóstolo Paulo a
a respeito deste grande momento. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Ouça essas palavras. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Todo olho verá, e aqui está dito que todo ouvido ouvirá ao toque da trombeta. Naquele momento, a voz de arcanjo é a volta do Rei, queridos irmãos, é a volta do Senhor da glória. Ele virá como uma parada, uma apoteose, assim por dizer, há um chamado, há um clarim estridente, toda a humanidade deve olhar para ele, todo o seu povo virá com ele, ao comando do grande arcanjo de Deus, ao som da trombeta, se reunirão todas as pessoas, e nós o veremos voltar a este mundo, e toda a humanidade o verá também, e todas as nações serão reunidas diante do Senhor Jesus Cristo. Bem, queridos amigos, há alguns também que ensinam que ninguém no mundo verá a não ser os crentes. Há um grupo, não é, dispensacionalistas e ainda outros, que tem ensinado que o Senhor Jesus Cristo voltará em um determinado momento, invisível para o mundo, mas visível, assim por dizer, somente para o povo de Deus. Mas Apocalipse capítulo 1, versículo 7 é tão claro, não é? Todo olho verá, diz a palavra de Deus, e será o toque daquela trombeta, todo ouvido ouvirá. A palavra de Deus também informa que a sua vinda será além de física, pessoal, repentina, visível, audível, que ela também será repentina, será de repente. De repente o Senhor Jesus Cristo voltará a este mundo. O próprio Senhor Jesus, ele comparou a sua volta repentina ao flash de um relâmpago. Veja comigo Mateus capítulo 24, mais uma vez, versículo de número 27. Observe essas palavras do Senhor, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, de repente, repentinamente, algo não somente visível, mas algo repentino. Ele é comparado em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3, a sua vinda como a vinda de um ladrão de noite. Ali está você, todos tranquilos, ninguém espera, ninguém sabe o momento, quando o ladrão virá, quando ele invadirá a casa, ele chega de repente, de surpresa, mas não uma surpresa para os crentes em Jesus Cristo, não uma surpresa para os salvos, uma surpresa para os incrédulos, uma surpresa para o mundano. Eu não imaginaria que esse Salvador era real, que a palavra de Deus era um folclore, que todos esses crentes esperando a vinda do Senhor Jesus Cristo, eu já abandonei a Deus em meu coração, eu já abandonei a igreja, eu já deixei essas coisas para trás, eu ouvi a respeito disso, a minha consciência me falava sobre um Criador de todas as coisas, eu busquei este mundo, eu consegui sufocar a minha consciência, eu deixei Deus para trás e de repente, uma surpresa, a volta do Senhor Jesus Cristo a este mundo, cumprindo todas as suas promessas. Ele virá, meus queridos amigos, e Ele virá também em glória, Ele virá em grande poder. Ele não virá como na primeira vez, humilde, em sua primeira vez, um bebê frágil. Nascendo neste mundo, precisou ser cuidado, levantado, alimentado, ensinado a andar, levado por um caminho, ensinado tantas coisas, frágil, pequenino, junto ao seu pai, sob os cuidados do seu pai e da sua mãe. No seu nascimento, poucos notaram a sua vinda, não é? Poucos anjos, um pequeno coral de anjos, alguns pobres pastores, uma única estrela, alguns homens sábios do Oriente. Em sua vinda, desconhecimento, humildade, um homem do interior, nada se ouviu a respeito dele na grande cidade de Jerusalém, mas na sua volta, ele voltará em grande glória. Mateus capítulo 24, versículo de número 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Que palavras tão belas! E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Em sua vinda, humildade, em sua vinda, desconhecido, o grande império romano dominando sobre toda aquela parte da humanidade, a cultura grega se espalhou por toda parte, a soberba, o orgulho dos homens, o avanço da tecnologia e do conhecimento humano. Ninguém conheceu o Senhor, poucas pessoas, alguns crentes esperando a sua vinda pela profecia, alguns poucos crentes em Israel esperando o Salvador. Na sua volta, grande glória, o toque da trombeta para o rei,
o grande arcanjo clamando toda a humanidade, não mais um pequeno coral de anjos, mas miríades, milhões e milhões de anjos, trazendo o Senhor, vindo com ele uma grande apoteose, todos os santos que se encontram com o Senhor Jesus Cristo. Quantos milhões de homens e mulheres na glória eterna entrarão no tempo e no espaço com o Salvador, e nós subiremos, queridos amigos, e o encontraremos nos ares, não mais uma estrela, mas lua, sol, estrela se prostrando diante do Criador de toda a terra. Ele voltará, e ele voltará em glória, e nós o veremos, e será tão maravilhoso olhar para aquele dia, para aquele tempo, quando todo o nosso cansaço, quando toda a nossa perseguição, quando a tirania do diabo e deste mundo que não conhece a Deus será subjugada ao poder de Cristo Jesus, e todo joelho se dobrará diante do Salvador. Quanta glória para o Senhor, tão humilhado, tão maltratado naquela cruz por nós, desprezado, desconhecido, um homem de dores, diz a palavra de Deus, sofrido, moído por nossas transgressões, virá agora em glória, em poder, em majestade, em autoridade, no esplendor, no fulguror da sua presença, invadindo este mundo, assim por dizer, calando a boca dos inimigos, levando ao julgamento maligno, trazendo o final dessa história, destruindo este mundo, não aniquilando, desmantelando, assim por dizer, reconstruindo um novo céu e uma nova terra, e o trono de Deus de alguma maneira estará neste mundo, porque a palavra de Deus nos diz que Deus habitará com o seu povo para sempre. Nós não podemos imaginar como será a glória eterna quando o Senhor Jesus Cristo voltará. Ele voltará desta maneira, não é? Tão simples, mas tão poderosa, pessoalmente, fisicamente, visivelmente, audivelmente, em pessoa, repentinamente, de repente, num piscar de olhos, no momento, aqui nós agora conversando em uma situação normal, servindo ao Senhor, vivendo para Ele, as pessoas casando, se dando em casamento, dirigindo seus automóveis, construindo cidades, planejando a economia para anos, décadas adiante. De repente o Senhor, basta. É o final de todas as coisas, o tempo chegou, Ele entra no tempo e no espaço para cumprir todas as coisas como Ele prometeu. Você já foi a Jesus Cristo para o perdão? Você já o buscou de coração? Você pode afirmar hoje, neste momento, está pronto para aquele grande dia? Querido amigo, se algo que deve mover em nosso coração e consciência é levantar essa pergunta: acaso eu estou pronto para a eternidade com o Senhor? Acaso eu estou preparado para me encontrar com meu Mestre e Salvador? Eu já o busquei, eu já o encontrei, Ele me salvou, Ele me perdoou. Eu posso dizer agora, se Ele retornar neste momento a este mundo, eu estou presente para subir, preparado para subir à presença de meu Criador, para prestar contas a Ele. Onde você se encontrará naquele grande dia? Nós não sabemos como será, o dia que será. Eu creio, é muito provável e muito possível que Ele retorne no dia do Senhor. É o dia do Senhor, então Ele retornará no dia do Senhor. Onde nós estaremos naquele dia? A Bíblia fala sobre o toque da trombeta, sobre a voz do arcanjo, e a Bíblia fala também sobre o sinal do Filho do Homem. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, Mateus 24:30. Como será esse sinal? Nós não sabemos. Talvez uma luz fulgurante no céu, sendo vista no mundo inteiro. De repente as pessoas saem de casa, alguma coisa parece que está chamando a atenção da humanidade, alguma coisa diferente no ar, nós não sabemos. As pessoas param de repente o seu trabalho, o martelo do pedreiro cessa, o comércio por um momento, e as pessoas olham, saem à rua, talvez há um senso de alguma coisa acontecendo no ar, um sinal do Salvador, uma grande voz, uma grande trombeta, e o Senhor entrando no tempo e no espaço, nas nuvens, nos ares, no esplendor da sua luz, da sua glória, iluminando este mundo, e de repente trazendo o final de todas as coisas. Como nós poderíamos imaginar esta volta? A Bíblia nos dá tantos elementos, não é? Isso atiça a nossa imaginação. Nós preferimos permanecer nos limites da palavra de Deus, mas a grande pergunta é essa: será um dia de surpresa para você, meu amigo? Será um dia de terror, um dia de remorso sem volta, um dia de desespero e ranger de dentes? Ou será um dia de certeza, um dia de segurança, um dia de alegria indizível, um dia de glória,
um dia de libertação, um novo corpo de repente fraqueza, morte, destituição, envelhecimento, dores, enfermidade, de repente um novo corpo, um prédio celestial, tão mais avançado, tão melhor, uma mente emancipada ao entrar no céu para conhecer todas as coisas que Deus determinou possível para conhecermos. De repente aqui em fraqueza, abatidos em nosso corpo, perseverando, servindo o Senhor, de repente em glória, em poder, em grande capacidade. Onde estará você naquele dia? Onde você se encontrará naquele momento? Junto ao Salvador ou separado do Senhor? Bem, essa vida é um período probatório. Essa vida é um período para se preparar para a eternidade. Como me preparar, querido amigo? Eu venho ao Senhor Jesus Cristo com os meus pecados. Eu sou um menino, uma menina, um jovem, um adolescente, uma pessoa avançada de idades, da mesma maneira. Para crianças, para adultos, eu venho ao Senhor em oração, eu confesso a Ele os meus pecados e eu entrego a minha vida ao Senhor. Conforme eu confesso, eu creio, eu abraço e eu digo com palavras e sentimentos de coração: Senhor, perdoa-me, lava-me, faz de mim um filho teu, uma filha tua, me dá certeza de paz e de vida eterna. E se você fizer isso, meu querido amigo, é uma promessa do Senhor Jesus Cristo. Ele te ouvirá e Ele te dará uma paz tão grande que você saberá que Ele te salvou, e assim você estará preparado para prestar contas ao Senhor Jesus Cristo, e terá certeza e alegria e grande segurança em olhar para aquele dia final da vida, com o Senhor para sempre, nos ares. Como essas coisas devem nos afetar como crentes em Jesus Cristo? Bem, ela deve afetar a nossa santificação. Apocalipse capítulo 22, versículo de número 11, nós lemos essas palavras do Senhor: quem é injusto, seja injusto ainda, e quem é sujo, seja sujo ainda, e quem é justo, seja justo ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Olhar para a volta do Senhor Jesus Cristo, saber que Ele em breve, muito, muito em breve, queridos irmãos, eu não posso marcar uma data, mas não é possível, seria que o Senhor Jesus Cristo demorará mais do que 40 anos? Tão pouco tempo, não é? Logo em breve, quando nós observamos os sinais da palavra de Deus, o estado da humanidade, como prediz a palavra de Deus, bom, não irá marcar data certamente, mas será que irá mais do que isso? Sim, pastor, nós estamos no final, mas meu irmão, nós estamos nas últimas páginas do final. Todas as coisas apontam para o retorno do Senhor Jesus Cristo. Como isso deve nos afetar? Santificação verdadeira. Guardar-nos incontaminados deste mundo, guardar a nossa fé até o final, guardar o nosso testemunho até o final, olhando para o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, cumprindo o seu comando, cumprindo a obra, como um exército de Cristo Jesus, ganhando terreno, combatendo, alcançando almas, chamando mais pessoas para esta jornada de peregrinação, nos preparando para aquele último momento. Essas coisas devem nos afetar desta maneira, devem nos levar a envolver cada crente na obra do Senhor, separação do mundanismo, separação de erros doutrinários, separação daqueles que promovem o erro, grande seriedade, deixar de lado as coisas terrenas, passageiras e o mundanismo que tem entrado na igreja e tomado conta de tantos corações em nossos dias. Deve nos levar à consagração, uma vida verdadeiramente voltada para o nosso Senhor e Salvador. Ame a palavra, meu querido irmão. Conheça a palavra, conheça o Senhor Jesus Cristo que se revela na palavra de Deus. João 17, versículo 17, aquela grande oração do Senhor Jesus Cristo pelo seu povo: santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. Deve nos levar a representar o Salvador. Ele está voltando, eu prestarei contas a Ele dos dons, dos talentos que Ele me deu. Deve levar a verdadeira consagração. Naquele dia eu apresentarei ao Senhor os dons, os talentos, as oportunidades que Ele me deu. Será que haverá vergonha ou grande alegria?
Aqui está, Senhor, o Senhor me deu 1 talento, 2, 3, e eu multipliquei servindo ao Senhor, desenvolvendo meu conhecimento da palavra de Deus, mais consagração, mais envolvimento, servindo ao nosso Deus. Considerar o retorno do Salvador deve nos levar à consagração, a representar Cristo neste mundo e almejar a sua vinda, almejar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, deixe-me concluir aqui. Nós vivemos em dias difíceis, dias trabalhosos. A palavra de Deus diz que os últimos dias serão caracterizados por dias perigosos. Essa é a ideia. Nós vivemos em dias perigosos espiritualmente. Há tanta confusão, há tanto erro, há tanto ensino desviando o povo de Deus do amor pela palavra de Deus. E há um combate por almas. Nós vivemos em um contexto de combate. Satanás combatendo por almas, mantendo pessoas longe do Salvador neste mundo. E a igreja está aqui para combater por almas também, pela mente, levar o evangelho da graça redentora. Será que nós somos soldados da cruz? Servos de Deus em um verdadeiro combate? Nós vemos igrejas esmorecerem, esfriarem e adotarem métodos mundanos para manter pessoas na congregação. Será que nós iremos capitular também o Senhor Jesus Cristo às portas, a vitória às portas? Tão pouco tempo. Eu me recordo sobre o testemunho, na verdade, a narrativa de um ex-general do exército inglês, em um dos combates finais da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, um combate na Normandia, aquela região entre Holanda e França, aquele pedaço ali mais ao sul da França. E esse comandante, ele registra em seu diário, e isso foi descoberto posteriormente, que os soldados ingleses, junto com os soldados norte-americanos e o grupo dos aliados, estavam combatendo ferozmente naquela região sul da França, empurrando o inimigo alemão de volta para o seu território. Mas semanas haviam passado de combate, de guerra, muitos haviam morrido, os suprimentos haviam acabando, a balística, os insumos de guerra haviam se diminuído bastante. Toda a inteligência de informação para conhecer como o exército inimigo estava operando já não estava funcionando mais, era o momento pior da guerra, todos juntos, a carnificina era a maior possível. Mas aquele general, ele temeu, e ele imaginou que a força do inimigo alemão era muito, muito maior, superior a deles. E por conta disso, ele decidiu voltar para trás as tropas, e houve aquela grande invasão, não é, daquela parte da Normandia e da Holanda também, em outras partes. Simplesmente para descobrirem depois do final da guerra que o estado dos alemães e os seus suprimentos para a guerra durariam nada mais do que 2 ou 3 dias, enquanto dos ingleses ainda duraria pelo menos 2 semanas. Covardia, voltando para trás, a guerra quase vencida, quase acabando, a ponto de conseguirem dominar o inimigo e cessar aquela segunda grande guerra mundial, avançando o território. Será que nós somos assim, queridos amigos? Em pouco tempo o Senhor Jesus Cristo voltando, e nós colocamos as nossas armas no chão, alguns crentes dormindo no uniforme, outros planejando para décadas de vida, investindo e plantando somente nesta vida. O Senhor da glória, nosso general, está voltando, logo ele virá, a vitória é garantida. Ele entrará no tempo e no espaço pela sua pura e simples presença, cessando todas as coisas, tomando de volta a autoridade provisória dada a homens, a governadores, a reis, a juízes. Logo ele voltará em tão pouco tempo. O que nós estamos fazendo de nossas vidas se nós não estamos servindo ao Senhor, santificando as nossas vidas e amando a igreja, edificando a igreja e permanecendo junto em nossa posição dada pelo nosso mestre no exército no combate pela verdade? Contemplar a volta do Senhor Jesus Cristo leva-nos a almejar a sua volta e nos leva a redobrar a força. Ele está voltando e nós venceremos com o Salvador. Estas são as últimas palavras na Bíblia. Apocalipse capítulo 22, os últimos sentimentos apontam para a volta do Senhor Jesus Cristo a este mundo. Eu leio estas palavras e concluo aqui. Este deve ser o sentimento de todo crente, essa deve ser a declaração de todo verdadeiro salvo, mas uma declaração feita por uma vida consagrada, uma vida para o Senhor. Aquele que testifica estas coisas diz, esse é o Senhor Jesus: certamente cedo venho. E a igreja responde: amém
ora vem, Senhor Jesus. Vamos orar.